Bom, primeiro que tudo, tenho que, como mis colegas han dito, mi español no es perfecto, pero voy a pedir una cierta tolerancia a todo lo que saldrá de mi boca seguidamente. Entonces, como referido, esta es mi investigación de doctorando titulada Magia letrada en Portugal, la Edad Moderna, libros, conceptos y autores. Será mejor comenzar por conceptos generales. Então, sem entrar em definições académicas complexas acerca do que é magia ou não é magia, assumimos a partida que magia é uma prática transversal à cultura humana, que todas as sociedades, culturas, populações, particularmente em Europa o el mundo occidental general, tiene una esfera de creencias y prácticas que definen como magia y que varía, las balizas, las definiciones de lo que es magia varía de acuerdo con el tiempo y con la cultura. Típicamente esas son prácticas mágicas, son separadas de lo que la misma cultura refiere como religión o ciencia. Significa isso que magia é uma categoria de exclusão e que na Europa Ocidental frequentemente é definida como uma heresia. Dessa forma, focando na Idade Moderna, sendo que a Inquisição é a instituição moderna em Portugal, Espanha e onde quer que ela exista, cuja preocupação é a perseguição de heresia, logicamente que as Inquisições são as instituições modernas que produzem a maior quantidade de documentação e informação acerca de magia na Idade Moderna. Dito isso, sendo que meu trabalho, minha investigação e tese focam na questão de magia, tem que ser dito que esta investigação não é acerca da Inquisição enquanto instituição. Meramente, sendo que a Inquisição é a instituição que produziu a maior quantidade de informação sobre magia, o foco tem que ser dado nesta instituição, pero ela não é o tópico. Tendo dito isso, obviamente que a Inquisição enquanto instituição e particularmente os indivíduos associados a essa instituição, inquisidores, calificadores ou familiares ou o que seja, eles próprios, a seu modo, participam no mundo de magia de modo lato. Eles participam no discurso mágico ocidental como participantes de certa forma ativos. Bom, tendo explicado isso, novamente, não nos preocupando demasiado com definições acadêmicas, temos que, na Europa Ocidental, tipicamente, magia é dividida em duas partes, em duas tendências generais. Magia popular e magia letrada. Essas são categorias acadêmicas que não há uma fronteira clara entre o que é magia popular ou magia letrada, onde começa uma ou acaba a outra. Pero, em termos muito generais, magia popular é uma tradição oral associada a grupos sociais analfabetos ou sem educação formal, e tem preocupações essencialmente práticas acerca de proteção física, hambre ou doença. E, do outro lado, magia letrada é uma tradição literária, algo que é transmitido através de livros. Como tal, está associada a grupos sociais educados e afluentes, alguém que sabe ler e que tem acesso à literatura. E as preocupações de magia letrada são potencialmente intelectuais e espirituais, embora os praticantes de magia letrada frequentemente tenham exatamente as mesmas preocupações que os praticantes de magia popular. Grupos sociais apontados em historiografia internacional associados à magia letrada são o clero, estudantes, mestres e graduados, e particularmente na época moderna, cortesanos, comerciantes e artesanos, gente com algum dinheiro. Focando agora na produção literária e historiográfica, reparamos que a produção historiográfica portuguesa referente à magia foca maioritariamente magia popular. Isso não é por acaso,
Porque, efectivamente, a Inquisição portuguesa ha produzido uma muito maior quantidade de documentação referente à magia popular. Olhando para a magia letrada, vemos que esse é um tópico muito comum da historiografia internacional. Pero, raramente, é Portugal mencionado em literatura internacional, talvez uma vez ou duas, por vezes Espanha é mencionado, ou então a Península Ibérica de um modo muito general, pero Portugal é muito raro. Significa isso que, no que toca à produção historiográfica sobre magia em Portugal, esta foca a magia popular, e a produção historiográfica internacional não foca Portugal. Dessa forma, há um vácuo, um vazio historiográfico sobre que não há informação sobre o que é magia letrada em Portugal. E esse foi, então, meu foco de investigação. E, em particular, para responder às seguintes perguntas. Quais são os grupos sociais participantes em magia letrada em comparação com o estrangeiro? Quais são as redes de transmissão e difusão de literatura mágica em Portugal? Se existe ou não alguma literatura nativa ou autóctone produzida em Portugal e quais suas características? E como é que tudo isso, como é que todas essas noções locais, como elas se relacionam com as noções internacionais de magia? Então, que fontes se podem procurar para responder essas perguntas? Como eu he dito, naturalmente, há que focar primariamente na Inquisição. A fonte primária está no Arquivo Nacional do Torre do Tombo, os arquivos nacionais portugueses, e não se pode solamente focar nos processos, porque, como notado na historiografia nacional, magia popular é muito frequente, magia letrada não tanto. Então temos que ter uma visão mais ampla e focar não somente nos processos, mas também cadernos de promotor, que são coletâneas de documentação produzida pela Inquisição, seja confissões ou questionários, investigações, que não resultaram em processos formais. Significa que, por vezes, a documentação dentro desses cadernos que é muito mais rica, muito mais complexa e rara que os próprios processos. Para além de a Inquisição, como magia magia letrada é um tópico socialmente complexo e vasto, é necessário examinar outras fontes. Naturalmente, a Biblioteca Nacional de Portugal, a Biblioteca General da Universidade de Coimbra, a Biblioteca da Cidade del Porto e a Biblioteca do Palácio Nacional de Arruda, em Lisboa. Isto para detectar se há menções ou a presença de magia letrada associada a monastérios ou a colégios em Évora, ou, por exemplo, a alguma instituição associada à corona. Bom, tendo colecionado essa informação em Portugal, obviamente que não é possível isolar a questão de magia letrada em Portugal solamente a Portugal, e há que ter em consideração também o contexto ibérico e também conduzir alguma investigação nos arquivos diocesanos de Cuenca, onde está a Inquisição de Cuenca, e ao Arquivo Histórico Nacional para investigar a Inquisição de Toledo. Colecionando tudo, efetivamente, foi detectada uma relativa pouca frequência de magia letrada. Havia alguns processos, pero não eram muitos quando comparados com magia popular. Ainda assim, examinando os processos que eu efetivamente descoberto, encontrei 4 processos que aparentavam estar relacionados uns com os outros. Os indivíduos em que esses processos focavam, ou se conheciam personalmente, ou tinham os mesmos clientes, ou frequentavam os mesmos círculos sociais. E esses eram esses 4 casos. O caso de Giovanni Battista, um milanês da Península de Itália, que se apresentava como médico e como mago. Alonso Carrillo de Albornoz, um castelhano que trabalhava em Lisboa como comediante e autor. Francisco Gomes de Abreu, um português fraile da Ordem de Malta. E António Pimentel, um português diplomata ao serviço da corona durante a Guerra de Restauração Portuguesa. E todos esses processos estavam conectados uns com os outros. Para mais, analisando um pouco mais detalhadamente esses processos, eles cobriam uma época temporal muito vantajosa, particularmente a primeira metade do século XVII. Isso é muito bueno,
porque a historiografia internacional aponta o século XVIII como tendo certas particularidades em termos de prática mágica que devem ser examinadas isoladamente. E esses quatro processos, para além da sua interligação, da sua complexidade, nos permitiam isolar a investigação no século XVI e XVII. Agora, à luz disso, a tese foi estruturada não somente com uma análise de números ou de estatísticas, mas foram aplicados métodos de microhistória. O objetivo disso era mapear, com o máximo detalhe possível, as redes personales, institucionales ou culturais desses quatro indivíduos e perceber como seu interesse em magia ou como a prática de magia influenciava ou se refletia em sua rede social mais alargada. Então, mapeando tudo, era o máximo que eu havia conseguido, se produziu algo como isso. E isso é a versão reduzida, porque é muito maior que isso. E se reparou que claramente isso é um exemplar corte seccional de toda a sociedade portuguesa da época moderna. Não solamente são esses quatro indivíduos fascinantes em si próprios, mas as redes sociais deles cobrem todos os aspectos sociais apontados em literatura internacional, como, por exemplo, o clero. Foi encontrado referências e participação de clero de todas as variedades no mundo de magia em Portugal, desde clero secular, frailes, até inquisidores e obispos. Igualmente, muitas casas nobres e cortesanos foram igualmente detectados, desde pequenos nobres até válidos e reis. Não unicamente foi possível mapear a realidade social e cultural de magia dessa maneira, mas esses quatro casos eram também muito ricos e complexos em termos de literatura, referências à literatura e autores, e foi igualmente possível mapear e encontrar referências às maiores tendências de magia internacional e referências aos autores de livros de mágicos mais comuns internacionalmente. Paracelsus, ou Agripa, Tritemius e os títulos mais comuns, Heptameron, Ars Notoria ou Clavico Salomone, e géneros de magia também particularmente relevantes, como magia salomônica ou magia astral, ou até a interseção de magia letrada e magia popular. Bom, tendo mapeado tudo isso, que conclusões então se extraem dessa vastíssima rede de conceptos e de personas e de instituições? Bom, primariamente, a primeira conclusão é a mesma que nós havíamos partido, que magia é omnipresente na sociedade portuguesa e ibérica. Não há nenhum grupo social que de alguma forma esteja isolado de algo de la prática mágica. A literatura externa, significando livros de magia produzidos fora da Península Ibérica, eram traídas para a Península Ibérica, em particular para Portugal, por grupos estrangeiros. Esses grupos estrangeiros eram atraídos ao reino, desde o século XVI e até anteriormente, por certos benefícios fiscais de la corona. Entre esses, aqui se sublinhar indivíduos da Península Itálica e alemães e indivíduos de Países Bajos. Em particular, esses alemães e indivíduos de Países Bajos frequentemente trabalhavam em Lisboa como editores ou livreiros e frequentemente ignoravam proibições de livros, de vender livros proibidos. Quando questionados pela Inquisição, esses meramente se defendiam com a ignorância, que não sabiam as regras e os vendiam sem saber. Para mais, foi também detectado que a Inquisição sofria de problemas endêmicos na perseguição de livros mágicos. A Inquisição tinha um grande esforço a tentar controlar livros mágicos, pero ele tinha uma falta de conhecimento ou de como identificar efetivamente o que era um livro mágico ou não era um livro mágico. O que resultava por vezes que os livros estavam à venda abertamente ou semi-abertamente por toda a Lisboa. Para complicar mais a situação para a Inquisição, havia certas instituições, como por exemplo os jesuítas del Santo Antão, um colégio em Lisboa, e até certas leis seculares, que protegiam certas práticas mágicas, particularmente associadas à astrologia. Significava que a Inquisição prendia um astrólogo
y se practicaba también magia, había una gran dificultad para condenar a ese individuo porque la astrología era protegida por la ley. Por fin, analizando ahora las dinámicas sociales en Portugal, fue detectado que el mundo clerical, como fue encontrado a través de esa red de relaciones, coincide largamente con las observaciones del resto de Europa. Todavía fueron encontrados pocos alumnos, o pocos mestres, o pocos estudiantes asociados a magia. Y eso creo que es un reflexo de una cierta realidad ibérica, en que típicamente estudiantes portugueses tenían a ir a Salamanca para estudiar, y Salamanca es una ciudad con una gran fama internacional de práctica mágica. Incluso, lo caso más icónico de estudiantes de Coimbra, praticantes de magia, resultó de uno de esos estudiantes fue estudiar a Salamanca, en Salamanca adquirió libros mágicos y trouxe-os de volta para Coimbra, onde a magia começou acontecendo. Dessa forma, creio que para realmente compreender el mundo académico de magia en Portugal es necesario examinar con más atención la Inquisición de Lerena, para tentar encontrar la presencia de portugueses entre los estudiantes y tal vez de esa manera comprender mejor lo que se pasaba con los estudiantes portugueses. Ese es un tópico que precisa ser desenvolvido. E interesantemente, fue detectada una particular ausencia de cortesanos asociados a magia en Portugal. Eso es muy extraño porque internacionalmente cortesanos son muy comúnmente asociados a magia y en otros reinos ibéricos, Castilla, Aragón, es frecuente encontrar magos o practicantes de magia asociados o próximos de la coroa o de la corte. Lo que fue detectado en Portugal fue antes la presencia de astrólogos próximos de la corte. Los reyes portugueses tienen un particular gusto por astrología, aparentemente, y eventualmente también tienen junto de sí profetas, que aparenta ser un aspecto cultural próximo de las ideas de sebastianismo portugués, que es uma tendência messiânica típica de Portugal. No que toca a literatura, foi primariamente detectado em termos de literatura nativa. Efectivamente, en España se detecta la producción de títulos clásicos de magia, como la Clavícula de Salomón, que son títulos que son producidos en España y diseminados en España, o en Castilla, o en la península ibérica fuera de Portugal. Para além de eso, Castilla tenía una rica tradición de magia astral, que es un tipo particular de magia letrada, y que cuando esos libros producidos en Castilla eran transportados para Portugal, ellos entraban en pequeños ciclos de reproducción y diseminación. Pero, extrañamente, esos ciclos no se propagan mucho y rápidamente esos libros desaparecen. Ellos son trazidos, se hacen algunas copias, pero poco tiempo después ellas desaparecen. No se sabe por qué. Todavía, de facto, fue encontrado algo que se puede llamar literatura popular, literatura nativa. En particular, los libros de San Cipriano, que son una tradición literaria común a Portugal y a España. Eso es una forma de literatura que, siendo literatura, es esencialmente cultura letrada, pero que surge de la superposición de cultura letrada con literatura popular. Son libros, son letrados, pero las preocupaciones que les apuntan o las metodologías mágicas que les describen aparentan ser derivadas de cultura popular, significando que en Portugal existen dos tradiciones mágicas, literarias mágicas distintas, la tradición internacional y la tradición nativa, y estas dos no aparentan comunicar una con otra durante la época moderna. Para más, no que toca a la Inquisición en sí propia, fue detectado que los inquisidores, cuando eran confrontados con descripciones de aquilo que nós, enquanto académicos, podemos hablar como magia letrada ou magia popular, que estes tinham dois modos de abordagem a esse estilo de magia distintos. Sempre que confrontados com uma prática de magia letrada, os inquisidores frequentemente condenavam ou seguiam um racional de condenação dessa prática seguindo dois autores em particular. Martín del Río, autor de Disquisizione Mágica, y Nicolás Eymerich, autor del Directorio Inquisitorio. Del otro lado del espectro,
Cuando confrontados con magia popular, invariablemente los inquisidores siguen un racional baseado en Suma Teológica de Tomás de Aquino. Aparenta, dessa forma, que os inquisidores estão, de certa forma, reconhecendo que há dois estilos de magia diferentes. Pero não creio que é isso que acontece. Simplesmente, livros como Los Escritos por Martín del Río ou Nicholas Heinrich são enciclopédicos em sua natureza e descrevem, e mencionam e enumeram uma grande variedade de livros mágicos. Significando que, sempre que um inquisidor era confrontado com um livro mágico, ou com uma descrição de uma prática retirada de um livro mágico, o recurso mais rápido que esse tinha para produzir uma condenação era seguindo aqueles autores. Aqueles autores tinham argumentação pré-feita para condenar magia letrada. E o mesmo surge com Tomás Aquino. E sempre que há alguma descrição de magia popular, Tomás Aquino tem a argumentação preparada para condenar isso como uma heresia. Portanto, a verdade é que a Inquisição não reconhecia a distinção entre magia popular e magia letrada. Os inquisidores, ao utilizarem esses dois métodos de condenação distintos, estavam meramente a fazê-lo por conveniência, porque era mais fácil. E por fim, há que se apontar que essa vastíssima rede, essa complexíssima rede que foi encontrada em Lisboa, com base solamente em 4 casos, indica que há algo mais do que isso acontecendo em Portugal. Porque essa rede é complexa do ponto de que ela não pode ser espontânea. Tem que haver um contexto mais amplo para aquela rede poder se criar, para aquelas relações e para aquela dinâmica de transmissão de textos e de transmissão de favores. Para isso se realizar, tem que haver uma cultura mágica muito mais ampla do que aquela detectada, embora a que foi detectada é a ampla que segue. Isso indica claramente que há mais investigação a ser feita. Particularmente as que examinar o século XVIII, que se manteve fora de investigação até agora. E isso promete ser uma área de investigação utilizando esses métodos mais detalhados de magia, de microhistória ou de preocupações focando essencialmente em magia primariamente e não focando em Inquisição primariamente, que será possível no futuro descobrir muito mais do que eu he descoberto com mi tese. Dito isso, gracias.